Olá, boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Nira. Boa noite, Carolina. Hoje nós vamos receber uma colega, a doutora Jéssica, para tratarmos o assunto do momento. Vamos falar sobre a LGPD. Boa noite, Eda. Boa noite, Carol. Vamos falar sobre os impactos da LGPD nas empresas. Vou convidar a nossa colega Jéssica para entrar conosco. Se vocês tiverem perguntas, quiserem ir participando conosco, fiquem à vontade. Podem enviar aí nos comentários. Vamos lá. Convidei a colega Jéssica. Boa noite, Rafael. Olá. Olá, pessoal. Boa Tudo bem? noite, Jéssica. Tudo bem? Acho que travou um pouquinho. Vamos aguardar a doutora Jéssica. A Jéssica, a conexão acho que está um pouquinho ruim, travou. Vamos aguardar um pouquinho. Acho que ela caiu. Vamos aguardar ela entrar novamente. Boa noite, doutor Flávio. Boa noite, Jéssica. Boa noite, doutora Kátia. Doutor Antônio. Como vai? Vamos fazer uma live sobre a LGPD. A doutora Jéssica caiu. Vamos aguardá-la novamente. Aê. Boa noite, Agora sim. Jéssica. Boa noite, Liz. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Tava dando Sempre boa aqueles problemas noite. técnicos, né? E então isso acontece, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. É. Tava dando boa noite para o pessoal que está nos acompanhando, primeiramente. Bom, como eu já mencionei, boa noite, André. Boa noite, Miriam, Isabela, Jane. Boa noite, Isa. Boa noite, Jane. Bom, hoje nós iremos tratar sobre os impactos da LGPD, né, nos negócios. E vou me apresentar primeiramente para quem não me conhece e posteriormente a doutora Jéssica vai se apresentar. Bom, eu sou Lisandra, sou enfermeira e advogada e atuo como consultora de proteção de dados, em privacidade e proteção de dados. Minha experiência foram quase 20 anos na área da saúde, então o meu nicho é mais privacidade e proteção de dados na área de saúde, mas também atuo para outros ramos, né, em outras empresas. E hoje nós vamos fazer comentários a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, sobre os agentes de tratamento, sobre dados pessoais em si, sobre os sujeitos da lei e mais algum questionamento aí que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Agora vou passar a palavra para a doutora Jéssica se apresentar. Primeiramente, agradeço o convite, doutora Jéssica, e essa é a primeira de muitas lives que iremos fazer, já temos uma próxima aí programada, né? E a gente vai contribuir aí com o conhecimento do pessoal, né? Muita gente ainda desconhece a lei e estaremos sempre falando sobre os questionamentos da lei aqui para o pessoal. Então, fique à Sim. vontade para você se apresentar. Pessoal, primeiramente, boa noite aqui. A gente teve uns probleminhas técnicos, mas nada que a gente não consiga resolver ao vivo. Vim aqui me apresentar para vocês. Eu sou a Jéssica, tá? Me formei
há pouco tempo, mas já estou na área há bastante tempo, na área de proteção de dados e novas tecnologias. Sou daqui de São Paulo, sou paulista. Eu e a Liz, a gente se conheceu através dessa plataforma aqui que a gente está usando para falar com vocês. Depois a gente se conheceu pessoalmente, e aí já vai quase um ano, né, Liz, de Uhum. aventuras, competições e troca de ideias juntas, e está sendo bem legal. E, como eu disse, né, eu atuo em proteção de dados e inteligência artificial e novas tecnologias. Já tenho alguns artigos publicados sobre o tema e esperamos aqui com essa live deixar aí um pontinho de quero mais para as próximas lives aí que a gente já tem marcada e também um pouquinho do entendimento do que é essa tal dessa LGPD aí. Então, pretendo esclarecer algumas dúvidas hoje. Perfeito. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Então, para a gente dar início, doutora Jéssica, gostaria que a senhora começasse abordando o que é LGPD, um conceito básico para trazer para o pessoal que está nos assistindo a respeito da lei. Claro. Bom, vamos lá. Antes de falar um pouquinho dessa LGPD, eu vou só retroceder um pouquinho para entender por que essa lei foi aprovada aqui no Brasil, né? A gente fala muito de dados pessoais, a gente que está na área, a gente entende o que é, mas a gente tem muitas pessoas que não sabem por que ela foi aprovada ou por que essa discussão é tão importante para essa sociedade. Basicamente, né, nós estamos entrando numa era, ou melhor, já estamos vivendo essa era há algum tempo já, que é a era da informação, que é a sociedade de dados, em que tudo que a gente faz é rodeado por meio de troca de informações, principalmente online, e principalmente nossas informações passam a valer muito mais do que o prédio de uma empresa, do que o valor de uma empresa, que é a famosa frase lá, dados são o novo petróleo, né? E foi a partir disso, né, que várias discussões ao redor do mundo começaram sobre proteção de dados. A gente já tem essas discussões há bastante tempo, desde a década de 70, 80, então não é um negócio tão novo assim, mas a força realmente veio depois de grandes escândalos aí que teve de vazamento de dados, uso de dados indevido, principalmente com o Facebook e grandes empresas. Então, foi a partir daí que essa lei foi aprovada. E a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, como é conhecida, ela é uma legislação destinada justamente para isso, né, para essas atividades de tratamento, conforme as hipóteses que são autorizadas por lei, né, que é o que a gente entende como base legal aí. A gente tem umas hipóteses aí que permite ou não esse uso, esse tratamento, né, que aí engloba várias ações, mas a gente fala isso no momento posterior. E a lei tem justamente esse objetivo de garantir a privacidade, a proteção de dados e o livre desenvolvimento da nossa personalidade. E aqui eu acho que é um ponto interessante de falar, principalmente que a gente está num ambiente que não é tão técnico assim, é a diferença entre privacidade e proteção de dados, né? A gente parece ser a mesma coisa, mas não é. Privacidade é um direito de abstenção, né, do nosso espaço pessoal, então entra nessa questão de temos a intimidade, temos o nosso espaço pessoal sem ser invadido com pessoas desautorizadas, né? Entra naquela ideia de não pode invadir nossa casa nesse sentido. Já a proteção de dados é um direito moderno, como eu disse, dessa sociedade que a gente está, né, que é justamente esse potencial de controle um pouquinho maior para o indivíduo, né, que é o titular de dados. Eu acho que eu consegui esclarecer alguns pontos aqui do que é LGPD e por que a gente chegou nesse ponto. Sim, perfeito. Hoje, o que acontece hoje é que antigamente as empresas possuíam os nossos dados, né? Mantinham em planilha os dados pessoais de todas as pessoas e hoje não, as empresas não podem mais ter essas listas, né, com todos os nossos dados pessoais, a não ser, né, que haja uma autorização, né, dos titulares de dados para uma certa finalidade, né? Então hoje nós temos todo o regramento aí que a lei nos traz a respeito desta proteção. Sim, é isso mesmo. E aí eu vou passar uma pergunta para você, Liz. A gente entendeu o que é proteção de dados, a gente entendeu o que é privacidade, mas o que é esse negócio de dado pessoal? Tem uma diferenciação na lei? O que é que significa isso aí? Bom, vamos lá. Dado pessoal, na verdade, é qualquer informação relacionada à pessoa natural, né? Muitas pessoas confundem esse termo. Quem é pessoa natural? Somos nós. Então, a lei veio para proteger como um direito fundamental, né, que está instituído na Constituição Federal, para nos proteger. Então, é qualquer cidadão.
não é o dado de uma empresa. As empresas têm, logicamente, a proteção dos seus dados, mas não é a LGPD, né? A LGPD veio para proteger os dados pessoais de pessoas naturais. Aí podemos pensar, quais dados, né? Então, na verdade, não há uma definição expressa na lei, né? Mas nós podemos dizer que um dado pessoal comum, né, como nós chamamos, pode ser um CPF, a placa do nosso carro, o RG. Então, nós temos que sempre pensar que toda a informação que nós temos a respeito da nossa vida, que vai levar à identificação daquela pessoa, né, é um dado pessoal, né? Então, temos outros dados aí, dados de prontuário médico, como eu disse, a placa de um carro também leva a identificação de uma pessoa, qualquer documento de identificação também, número, né, de identificação de documento que possa levar à identificação de uma pessoa também é um dado pessoal, e a lei traz uma classificação especial de dados, que são os dados sensíveis, né? Esses dados sensíveis, eles merecem, né, eles têm que ter um tratamento diferenciado, uma proteção maior. Por quê? Porque nós temos sempre que pensar que dados sensíveis, eles podem levar a uma discriminação, né? Então, quais dados nós podemos citar que são dados sensíveis? Por exemplo, dados de saúde, por exemplo, se eu tiver um diagnóstico médico que foi vazado, ele pode levar à discriminação uma pessoa? Sim, pode levar. Nós temos religião, por exemplo, associação a partidos políticos, opiniões filosóficas, etnias, né? Então, pensem sempre que são dados que podem levar à discriminação uma pessoa. Então, hoje nós vemos muito vazamento de dados aí em empresas diversas, então nós temos que saber a diferenciação, né, de um dado comum e um dado sensível, né, que pode levar à discriminação. Então, por exemplo, em farmácias, né, quando a gente chega na farmácia para comprar o medicamento, eles têm o hábito de pedir o CPF, né? A gente só quer saber o preço, eles já perguntam qual é o teu CPF, né? Então, hoje nós podemos nos negar, né, a fornecer essa informação, porque eu só quero saber o preço de um determinado medicamento ou uma informação a respeito de uma determinada receita. Então, nós temos que ter o cuidado hoje de passar somente os dados necessários a uma finalidade. Eu não vou passar os meus dados pessoais, sejam eles dados comuns ou dados sensíveis, se eu não tiver uma relação com um profissional, né, que exerce uma atividade econômica, ou para uma empresa a qual eu estou tendo uma relação negociável, por exemplo. Então, hoje nós vemos, principalmente na internet, vários e-books gratuitos, por exemplo. Só que, na verdade, o e-book não é gratuito. Você tem que preencher lá uma ficha com nome, endereço, CPF. Então, pensem, aquele e-book não é gratuito. Em troca daquele e-book, você está fornecendo, né, os seus dados pessoais. O que gira o negócio hoje das empresas, ou o negócio de quem exerce uma atividade, seja um profissional liberal, né, ou seja uma empresa, são os dados. Então, os nossos dados valem muito dinheiro hoje. Nós podemos ver pelas grandes empresas, né, as chamadas Big Techs. O Google, o Facebook, né, que é a empresa Meta, a Amazon. Nós temos as nossas contas de e-mail, né, nossas contas nas redes sociais, mas em troca, né, de todas as informações, os nossos dados, né, as informações que eles coletam através do cookies, né, que nós devemos recusar e analisar, né, aquela situação de cookie para não ir aceitando, né, somente aceitar ali no banner, aceito compartilhar, né, informações. Então, nós temos que ter muito cuidado hoje, né, com essas ações, principalmente, né, no pós-pandemia que estamos aí somente no digital, nós temos que ficar atentos hoje a essa situação. Mas é isso mesmo, um ótimo esclarecimento aí, pessoal, do que é dado pessoal, dessa diferenciação que a lei faz, né, que é o dado pessoal sensível. E é interessante realmente falar, e também um destaque especial também, né, para um cuidado maior, principalmente com crianças, adolescentes e idosos, né? A gente sabe que é um grupo mais vulnerável e que a lei também entende dessa maneira, né? E a gente sabe que, principalmente crianças e adolescentes, é uma geração que está crescendo digital, né? Não é uma geração como a nossa, de que veio de um pouco analógico, né? A nossa ainda nem foi tão analógica assim, mas veio de um pouco analógico para uma geração totalmente digital mesmo. E nisso aí eu também acho interessante destacar aqui que
a lei, ela tem algumas ausências de aplicações, né? Algumas possibilidades em que essa lei não é aplicada porque a gente vai precisar daquele dado pessoal, mas são situações, assim, muito específicas, muito necessárias mesmo para a continuação da sociedade. E eu achei interessante você falar sobre esse ponto das Big Techs, porque realmente, quando a gente olha hoje as empresas mais valiosas do mercado, né, a gente vê todas elas, a maioria, ou é empresa de tecnologia, ou eram gigantes do passado que já tratavam tecnologia e que tem algum braço, assim, digamos, bem grande de tecnologia, né? Então é daí que a gente vê, né, o quão o nosso dado tá valorizado, e realmente vem essa frase do dado é o nosso petróleo. Exatamente. Bom, para a gente exemplificar melhor aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente poderia falar sobre um pouquinho do histórico da lei, como ela surgiu, Jéssica, o que você acha? Claro. Vou aqui falar um pouquinho desse histórico dessa lei. Como eu disse no começo, né, as discussões de proteção de dados, elas não começaram há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, não é algo que a gente está começando a falar agora, a gente já fala há um tempo, a gente já tem inclusive estudos, né, sobre gerações de proteção de dados e tudo mais, mas isso é muita teoria para a live de hoje. A gente precisa entender a prática e, basicamente, assim, a gente sempre tem a ideia de que o Brasil, às vezes, está meio atrasado nas discussões, mas não quando se trata de temas legislativos dessa forma. Eu acho super interessante apontar isso, porque a gente tem essa ideia errada, né, e a gente está bem... tete a tete com o pessoal da Europa, com o pessoal dos Estados Unidos, que já são, digamos assim, já tem uma discussão mais avançada, mas a gente está lá junto, caminhando junto. Então, é nesse momento que a gente começa a falar de proteção de dados, né? Em 2018, a gente tem a Europa aprovando a lei, né? O Regulamento de Proteção de Dados Europeu, conhecido ou como RGPD ou como GDPR, então fica aí a tradução do português ou inglês, depende do que você vai usar. Mas a gente aprova poucos meses depois do GDPR, então é por isso que a gente está muito igual, porque essa discussão não começou agora. Em 14 de agosto de 2018, a gente aprova a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, como toda lei brasileira, e pelo menos uma que tem tanta mudança assim, de comportamento para as empresas, né, ela precisou de um período, digamos assim, olha, está aprovado, leiam ela, estudem ela, discutam sobre ela, implementem coisas sobre ela, mas ela só vai passar a valer mesmo daqui a um tempo. Foi isso que aconteceu com a LGPD, então ela entra em vigor, ou seja, ela passa a valer de verdade em 18 de setembro de 2020, com a exceção das sanções. A gente vai falar das sanções, segura aí essa informação. Em novembro do mesmo ano, você vê que, tipo, depois que ela entra em vigor, é pouco prazo, é pouca coisa acontecendo. A gente teve a nomeação do nosso conselho diretor da ANPD, né, que é a nossa autoridade nacional de dados, então a gente tem uma autoridade específica para tratar desse tema. E aí, sim, a gente, em agosto de 2021, a gente entra em vigor com as sanções, mas ainda faltavam algumas coisas para que essas sanções fossem aplicadas de forma cabível e realmente tivesse um nível de consciência das empresas. Era um papel da ANPD, era tornar as empresas conscientes e não apenas só sair sancionando por aí. Né? Então, aí em fevereiro de 2022, aí teve muita coisa entre 2021 e 2022, mas em fevereiro de 2022 a gente tem a inclusão do direito à proteção de dados na nossa Constituição Federal. A gente já tinha o direito à privacidade garantido como um direito fundamental, e como eu disse no começo, são direitos distintos, então foi um marco realmente. É uma das poucas constituições do mundo que tem ambos os direitos como os direitos fundamentais, tanto o direito à privacidade quanto o direito à proteção de dados. Então, isso é muito importante para o nosso país. E aí, agora, em fevereiro, dia 27 de fevereiro, mais especificamente, desse ano, a gente tem a norma de dosimetria publicada pela nossa autoridade, que aí sim é uma norma que especifica como que ela vai multar, o que é que ela quer ver, como que vai acontecer eventuais descontos de multa, o processo administrativo. A gente teve essa publicação dessa norma agora. E aí, há pouquíssimos dias atrás, se não me engano, acho que foi segunda-feira, se eu não estou errada, mas agora, em março de 2023, a gente teve a publicação de uma agenda de resultados regulatórios. O
que isso significa. Basicamente, a NPD, com a publicação da norma de dosimetria, ela publicou a sua agenda, que vale aqui 2023, 2024, para realmente, né, ter aquele parâmetro de, olha, está funcionando a norma, o pessoal entendeu a dosimetria, esse processo sancionador que a gente está tendo está sendo eficiente para a sociedade. Então, significa que vai começar. A gente já viu bastante entrevistas do presidente, da diretoria da NPD, entrevistas, palestras, eventos, tudo mais deles, falando, né, que já tem uma grande quantidade de denúncias, já tem processos sancionadores encaminhados, então a máquina começou a andar de uma forma bem mais rápida agora, nesse começo de ano aí, depois do carnaval. Perfeito, Jéssica. Só para complementar a tua fala, né? E agora, em fevereiro de 2023, então, foi publicado, né? Tivemos a aprovação desse regulamento, né? Que a NPD determinou os parâmetros, né? Para a dosimetria, né? E agora, a partir de agora, podem ser aplicadas as sanções administrativas, né? Então, foi um passo muito importante, né? Que nós demos, que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, ela que irá fiscalizar, né, tanto as empresas quanto os profissionais liberais acerca da adequação à lei. Então, essa regulação trouxe bastante peculiaridades, né, na forma, né, de aplicação ali, nos cálculos, nas medidas agravantes, atenuantes, a lei de aplicação do regulamento, né? Mas só para a gente exemplificar aqui como que será, né? Como está previsto na LGPD essas sanções. Então, as sanções vão desde a advertência, por exemplo, se houve um vazamento de dados ou se teve um incidente de segurança na empresa, então as sanções vão desde a advertência a multas, né? Também nós temos a advertência, vamos seguir por multa simples, multa diária, a publicização, que, no meu entendimento, a publicização que por exemplo, ir para a mídia. Por exemplo, um hospital que teve vazamento de dados pessoais sensíveis vai ser publicado na mídia. Imagine a reputação negativa que essa empresa ou esse profissional terá se for exposto, né, na mídia que houve um vazamento importante de dados sensíveis, principalmente dados de saúde, dados relacionados a questões religiosas, filosóficas, políticas, né, das pessoas. Então, além da publicização, nós podemos ter o bloqueio, né, dos dados, a eliminação desses dados e a suspensão, que pode ser a suspensão parcial ou total desses dados. Então, imagine uma empresa que teve uma sanção administrativa nesse porte também, ter o seu uso de dados bloqueados ou suspenso pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sendo que todo o trabalho hoje, toda empresa, o trabalho é voltado com dados. Dados é que faz girar os negócios, né? Então, as empresas precisam ter essa sensibilidade, precisam entender que, de fato, a LGPD, o pessoal dizia, né, a lei não vai pegar. Desculpe, mas a lei pegou e vai pegar e não tem fim, né? Porque nós temos que informar que o projeto de adequação em si, né, quando está incorporado, né, é um direito fundamental, está incorporado na Constituição Federal, e as empresas vão ter que se adequar de uma maneira ou outra. Então, a partir de agora, né, a NPD vai começar as fiscalizações, haverá, né, sanções administrativas, e agora as empresas vão ter que se adequar. Não tem, como diz, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, assim, não tem para onde correr. As empresas precisam entender da importância, né, de proteger os dados pessoais dos seus clientes, né? Então, ela utiliza aquele dado que faz girar o negócio dentro da empresa, né? Então, ela tem que mostrar para o seu cliente que ela, né, protege de alguma maneira aquela informação. Então, vamos ver como é que será a partir de agora, né, a partir da publicação dessa dosimetria, como que a NPD vai se comportar aí mediante essas sanções. Exatamente. Vejam que ela já fez um resumo completo aqui, gente, da norma de dosimetria, como que vai ocorrer essas sanções e quais são os tipos de sanções. Aqui, realmente, só para complementar também um pouquinho essa sua fala, Liz, a gente vê que as sanções são de inúmeras formas.
A gente sabe que o brasileiro muitas vezes funciona com base em eventuais sanções. E além de todo esse arcabouço, né, existem outros riscos, além dessas consequências, digamos, administrativas, né, o próprio risco judicial, né, que a gente sabe que é estressante, é caro para todas as partes e pode ter esse risco. Né, tem outras autoridades de olho, como o PROCON e Senacom, que inclusive já até saíram, né, na frente da NPD, multando empresas nesse sentido. Né, além dos riscos reputacionais. Né? É interessante aqui que eu lembrei de uma pesquisa que o CETIC fez ano passado, se eu não me engano foi publicada em agosto do ano passado, mas essa pesquisa fala, né, sobre a percepção dos usuários, né, de empresas sobre a lei vai pegar ou não. E basicamente a percepção era de que 2 em a cada 3 eles estavam procurando as empresas, graças a Deus eram as empresas, né, que eles estavam procurando, para saber o uso da destinação desses dados deles e tudo mais. E essa mesma quantidade também informaram que não iam voltar a fazer negócios com empresas que tivessem vazamento de dados. Isso porque vazamento é uma consequência, né? A gente sabe que tem várias outras da ausência da lei. E só para complementar e finalizar aqui também, lembrando, né, que as multas financeiras elas podem chegar a valores altíssimos, né? A lei tem uma previsão bem alta de financeiro. Então, caso toda essa consciência não funcione, o bolso também pode pesar e as multas podem chegar até valores expressivos de 50 milhões. Então, fica aí a nossa dica aí para conscientização dessa lei. E aí, Liz, eu te faço essa pergunta agora de assim, tá, a gente entendeu que é a lei, a gente entendeu as consequências, a gente entendeu o histórico dela. Quem está sujeito a essa lei, né? Quem é que tem que obedecer ela e dar uma olhadinha nela direitinho? Então, na verdade, quando surgiu a LGPD, né, quando ela foi publicada, quando ela entrou em vigor, havia muita dúvida a respeito, né, de quem eram os atores, né, da lei. São somente as empresas, os profissionais liberais acharam, né, que eles não estariam, né, que não teriam que se adequar, né, por ser profissional liberal, profissional autônomo, mas não. Né? Então, empresas de qualquer porte, de qualquer segmento, precisam estar adequadas à LGPD e profissionais liberais também, de qualquer ramo de atuação. Então, se eu, por exemplo, sou um professor que dou aula particular, eu exerço uma atividade econômica, né? Então, são profissionais liberais que exercem, né, uma atividade econômica. Se eu sou um professor autônomo, né, um profissional liberal, dou aula particular, se eu tenho um aluno, se eu coleto dados pessoais de um aluno, eu tenho que estar adequado à LGPD. Logicamente, se eu sou uma pessoa, um profissional liberal, né, logicamente, eu tenho que determinar quem vai ser o DPO, né, que é o encarregado. Sim, pode ser essa mesma pessoa, entendeu? Mas ele tem que seguir todos os demais regramentos ali da lei, todos os princípios, ter tudo documentado. Ele tem que realizar procedimentos para que aquele dado pessoal não vaze, não aconteça um incidente de segurança com aquele dado. Então, padarias, supermercados, médicos, advogados, empresas de pequeno, médio porte, então todos os profissionais, né, que coletam dados pessoais, eles têm que estar adequados. Então, houve até também uma dúvida a respeito dos profissionais de saúde, né, porque os profissionais da saúde, eles já têm o dever intrínseco, né, do sigilo, de confidencialidade, que está previsto nos códigos de ética profissionais. Então, no início também da vigência da lei, eu ouvi muitas pessoas dizendo, eu sou profissional da saúde, eu já tenho o dever de sigilo, de confidencialidade, eu não preciso me adequar. Não, precisa também. Há coleta de dados, há prontuário médico, há receita, há tratamento de dados sensível ali nessa relação, então também precisa se adequar. Exatamente. Também para complementar aqui, sempre lembrando, foi ótimo você ter falado dos profissionais liberais e também lembrando aos advogados, né? Eu vejo muito advogado falando, a gente não precisa, que a gente já tem esse dever de sigilo, são coisas distintas e, Exatamente. assim, certos setores trabalham com o que eu chamo de bomba relógio, em alguma hora isso vai explodir. Então é bom estar adequado e com profissionais que sejam especializados nesse sentido, né?
em que entendem todo esse procedimento da lei. Eu acho interessante também destacar outros setores também que eu vejo poucas pessoas falando, que é sindicatos, que também tem, que a gente já tem, inclusive, decisões trabalhistas nesse sentido, escolas, as igrejas também, apesar de não terem um fim econômico, né, normalmente são organizações não econômicas, mas elas precisam estar adequadas. Elas tratam muitos dados e, no meu ver, a igreja tem muito dado sensível. Ela trata de questão religiosa, ela trata de distintas idades, então é necessário realmente prestar atenção nisso. Né? Além disso, né, a lei ela se aplica a todo mundo, né, que faz esse tratamento de dados aí que engloba quase 20 ações diferentes pelos verbos da lei lá, que ocorra em território nacional, ou que tenha fornecimento de bens no território nacional, ou que tenham coletado bens, quer dizer, dados aqui nesse território do Brasil, né? E é algo que engloba muita gente, né? Então, tipo, você tem que estar bem atento aqui. Só bem eu vi lembrado. aqui uma... Isso, pela Ieda comentou aqui condomínios. Bem lembrado, Ieda, condomínios é a administração pública, né? Nós não pontuamos, mas é importante, né? Que eu acho que quem deveria nos dar o exemplo, né? De proteção de dados que possuem todos os nossos dados possíveis, né? Porque nós somos todos, querendo ou não, são usuários do SUS, né? Em algum momento utiliza o SUS. Então, o Sistema Único de Saúde tem todos os nossos dados. Até pouco tempo atrás não tinha nem DPO, né? Não tinha sido nomeado encarregado de dados. Como é a proteção de dados no setor público? Nós podemos verificar que sempre está na mídia aí que houve vazamento de dados aí no setor público. Então, eu acho que proteção de dados, né, tem que vir, né, como uma política pública estatal aí, né, para que principalmente os órgãos públicos, prefeituras, estados, os entes federais, né, se adequem, né, com maior brevidade. Sim, lembrei de um outro setor aqui, antes da gente entrar na pergunta. Só complementando que a Ieda colocou condomínios, condomínio é um grande problema, viu, Ieda? Ainda mais agora que os condomínios estão instalando a biometria e o reconhecimento facial nas entradas, né, com qualquer empresa, sem fazer a due diligence. Eles contratam, eles simplesmente... na verdade, eles tiram o porteiro, né, a pessoa humana que ficava ali na portaria, né, para fazer o controle de entrada aí dos moradores e instalam simplesmente o reconhecimento facial, mas não sabem o perigo que correm. Contratam qualquer empresa, não fazem a due diligence, né, que não é o que nós falamos, que eles não fazem a verificação se essa empresa possui os controles devidos de segurança, onde fica arquivado, né, fica na nuvem, onde está esse servidor que está arquivando, né, a face, esses dados biométricos aí das pessoas. Então, eu vejo um grande problema com condomínios aí, que eles têm uma grande dificuldade, né, por mais que a gente oriente aí os síndicos, presidentes de administrações aí de condomínios, é uma grande discussão. Bem lembrado, Ieda. E também temos uma pergunta aqui da Miriam. Ela está perguntando quanto tempo demora para a empresa se adequar. Miriam, isso não dá para não dá para saber, na verdade, depende do porte da empresa. Nós temos que fazer um levantamento, um diagnóstico da empresa para ver o que a empresa tem de proteção de dados, como são os procedimentos, o número de funcionários, o número de parceiros, o que precisa ser feito. Então, a gente não consegue, sem fazer uma avaliação prévia, a gente não consegue estabelecer, né, um tempo. Mas, assim... no meu entendimento, né, o que eu tenho de experiência prática, é que não dá para adequar uma empresa, seja ela pequena, em 3 meses, por exemplo. Tem vários fatores, né, que tem que ser avaliados ali para vários documentos, treinamentos, né, vários regramentos ali que a lei nos traz para que, de fato, né, a empresa esteja adequada. Mas depois, se você tiver dúvida, você conversa com a gente, tá, Miriam? A gente te orienta. Exato. Nessa parte da adequação, né, Lígia, até inclusive aqui é um projeto estruturado aí, digamos, com todas as
fases e tudo mais, vai cerca de quase 6 fases, então é bastante tempo, só para vocês entenderem um pouquinho de quanto leva. Uhum. E um ponto aqui rapidinho na nossa questão anterior de quem está sujeito, que eu acabei lembrando, você falando dos condomínios, o ente público, privado, que está tendo muita alteração com questão de blockchain, né, tudo mais, é o cartório. O cartório também tem que se adequar e tem que tomar muito cuidado nessa questão. E aí, Liz, entrando nesse ponto de como que funciona a adequação, acho que você já explicou um pouquinho de como que funciona. Você pode dar mais um exemplo, assim, de mais ou menos como é que funciona essas fases, para o pessoal entender Uhum. mais? Eu vi aqui que Claro. a Kátia está falando aqui até do dado biométrico aqui, para usar no clube, né? Como que a gente faz todas essas fases, se pode ser feito separado, se pode ser feito Uhum. tudo junto, como é que funciona? Sim, vamos lá. A doutora Cátia está comentando aqui que no clube da cidade dela é exigido dado biométrico ou digital para adentrar no clube. Então, nós temos que sempre pensar qual é a necessidade de coletar um dado biométrico para entrar no clube, né? Qual é a necessidade? Qual é a finalidade, né? Nós temos sempre que remeter, né, pensar nos princípios que a lei nos traz. Eu preciso, de fato, coletar um dado biométrico? Não. No meu entendimento, não. Basta ter um cartão, né, um cartão magnético que eu possa passar, ou um tag, né, que eu possa adentrar ao clube e ele mostrar as devidas informações a quem esteja na administração. Então, as empresas têm que pensar que se eu perder um cartão magnético, o titular, né, que somos nós, se eu perder o meu cartão magnético da academia, eu vou ter um prejuízo como titular de dados? Né? Quem é responsável é o clube. O que é pior para o clube, né? Quando extravasar, né, quando tiver vazamento de um dado biométrico ou um cartão magnético. Então, nós temos sempre que pensar dessa forma, né? Eu preciso, de fato, no princípio da finalidade e necessidade. Eu preciso, de fato, coletar a biometria para entrar no clube, numa academia? Não, que vai causar menos danos. Logicamente que seria um cartão, uma tag ou outro procedimento, né? Que cause menos riscos ao titular de dados, pois a responsabilidade é da empresa, né? Se houver vazamento, o controlador que vai responder. Só fazendo um comentário aqui, a doutora Ieda, quero convidar vocês para participar de um podcast. Ô, doutora Ieda, com certeza. Vamos conversar depois, já está aceito aqui. Sim, Agradecemos aqui o convite. já fica E aqui vamos, o aceite público. tá, aceitamos aqui, depois conversamos sobre isso. A doutora Ieda também colocou, academias também coletam dados biométricos. Então, qual é a necessidade? Eu não vejo necessidade de uma coleta de um dado biométrico, né? Seja no clube ou na academia. Então, Sim. dessa forma que nós sempre temos que orientar, né, as empresas e os profissionais aí que utilizam esses dados. Bom, voltando agora para as fases de projeto de adequação, como eu disse, né, respondendo a pergunta anterior que nos foi feita pela Miriam, eu sigo da seguinte forma: há pessoas que trabalham com mais fases, mas eu penso que a fase tem que ser conscientização, né? Primeiro, eu preciso conscientizar todos os meus funcionários dentro da empresa, né? Seja uma empresa de pequeno porte, médio porte ou grande porte, porque as pessoas, os meus funcionários, precisam entender qual que é o fundamento, qual é o objetivo da lei. Não adianta eu chegar com documentos, com protocolos e dizer, olha, a partir de hoje nós temos que fazer isso. Toda mudança gera um desconforto. Então, as pessoas que trabalham na empresa precisam entender por que eu preciso, né, mudar aquele procedimento, por que eu preciso resguardar essa informação hoje, né? Então, primeiramente, vai a conscientização, que eu acho a primeira fase, a qual eu trabalho, eu acho uma fase muito importante. Posteriormente, nós temos que fazer um mapeamento dos dados. Nós temos que verificar quais dados a empresa coleta, se há transferência de dados internacional, se há compartilhamento de dados com outro setor, verificar com quem são os parceiros da empresa e lembrar sempre que os dados dos funcionários também, as empresas têm o dever, né, de proteger, né, porque eles são titulares de dados. E feito essa fase de mapeamento, qual eu vou conhecer o negócio, levantar todo o trâmite de dados pessoais dentro da empresa, nós vamos para a parte do diagnóstico, que eu vou fazer um diagnóstico situacional dessas informações que eu levantei. Posteriormente, nós vamos para o planejamento. Nós temos que
colocar no papel ali o que precisa ser feito, políticas de privacidade, mudar protocolos, instituir uma política, por exemplo, de WhatsApp, uma política de home office, há vários documentos ali importantes que nós devemos fazer para protocolos e procedimentos que nós devemos fazer para a empresa estar adequada, né? Que nesse momento já é o momento da execução. Eu vou estar executando todo aquele planejamento, né, que eu levantei anteriormente. E aí nós costumamos dizer que a LGPD, após a implementação da lei dentro das empresas, nós temos um início, mas nós não temos um fim, né? Que é a última fase, que seria a fase do monitoramento. Então, o monitoramento terá que ser contínuo. Por quê? Porque sempre a empresa irá contratar um funcionário novo e deverá treinar esse funcionário acerca da proteção de dados, eu irei contratar um parceiro novo, eu irei contratar um operador novo. Então, qualquer mudança que ocorrer dentro do negócio da empresa, né, eu vou ter que, logicamente, que informar, que treinar, fazer um novo contrato. Então, ela tem início, mas não tem fim. Então, sempre as empresas terão que estar monitorando esse procedimento, né, Jéssica? É bem trabalhoso. Exato. Não é tão É simples muito assim. trabalhoso. Olha, o Ferreira 4120 aqui, ele fez um comentário que eu acho interessante destacar, que é aqui, ó. Mas tem lugares que você vai abrir uma conta e eles pedem para a gente assinar um papel de mídia. Então, exatamente. É nesse ponto que a gente entra com bastante fases e é muito importante justamente a conscientização, porque o funcionário, ele já tem no dia a dia 1000 funções, né? Ele já tem 1000 protocolos que ele tem que fazer, e normalmente ele esquece daquela informação de que ele tem que passar. Então, se você entrar na empresa falando, olha, tá aqui sua política de privacidade, esses são os novos procedimentos, porque às vezes a gente tem que trocar procedimentos antigos, né? Porque eles não estão sendo feitos de acordo com a lei. E aí entra essa parte de conscientizar o funcionário, porque se ele entende que ele está tratando aquela informação e que ele, como funcionário, como pessoa, que vai sair daquele ambiente de trabalho e vai ter suas informações tratadas por outros funcionários, se ele tiver conscientizado de que aquilo é importante, de que aquilo pode trazer um grande prejuízo, não só para a empresa que ele trabalha, mas também para a pessoa que ele está atendendo, para o cliente daquela empresa, ele vai compreender que aquilo é muito importante, é aquilo de sentir na nossa pele, né? É o que a gente está fazendo. E, por exemplo, são práticas que a gente vai rever. Por isso que varia de empresa para empresa, porque, lógico, a lei tem uma estrutura, é uma estrutura bem principiológica, por isso que a gente não tem tantas respostas. É comum você ver o advogado falar, depende, mas é uma resposta que a gente tem que dar. Né? E é muito interessante nessa parte, inclusive nessa parte de conscientização, é que entra uma diferenciação que eu acho legal a gente fazer aqui, sobre projeto de adequação e programa de privacidade, né? É comum a gente ver isso, né? Anunciando, estou com um programa de privacidade, estou fazendo um programa de adequação, mas afinal o que é isso? Não é a mesma coisa? A gente não está fazendo a mesma coisa? Parecem ser a mesma coisa, objetivam, né, a mesma coisa, que é a proteção de dados, mas são coisas diferentes. O projeto de adequação, ele é aquilo que a gente entra na empresa. Ele é um processo aqui que a gente até tem, digamos, um fim, mas não é bem um fim, eu vou explicar para vocês, mas é basicamente uma ação pontual que ela é realizada para adequar as exigências da lei. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar você, Liz, para não usar ninguém aqui que está falando aqui nos comentários. Mas vamos supor, a Liz tem uma empresa, ela quer que eu faça o projeto de adequação. Eu vou entrar na empresa dela, vou fazer todas essas fases que a Liz falou. Eu vou entender, vou implementar medidas, vou implementar políticas. Essas políticas, elas têm que ser tanto internas, que determinam regras internas, quanto regras externas, ou seja, os seus titulares, você, né, como a Ferreira disse aí, ele tem que entender para onde aquele dado está indo, quanto tempo aquela empresa mantém aquele dado, para que serve aquele papel que ele está assinando, né? E aí, ela basicamente ele faz esse tipo, vamos colocar o trem na linha. Basicamente o projeto de adequação é isso, colocar o trem na linha. Já o programa de privacidade é isso, é manter aquilo vivo. Não adianta você fazer um projeto de adequação e esquecer na gaveta e não atualizar. Entendeu? Ele não vai ficar vivo. E o programa de privacidade é estabelecer justamente isso.
ações de conscientização, não é aquele treinamento que é feito uma vez no ano, que a galera faz sem vontade, deu um xizinho lá na tabelinha do Excel e tá tudo certo, né? Então, o programa de privacidade é justamente isso, né? Estabelecer o DPO, né? Quem é esse DPO, né? A pessoa que é responsável por privacidade na empresa, que ele pode ser um funcionário interno, ele pode ser uma pessoa que foi contratada especificamente para isso, para justamente não sobrecarregar esse funcionário que já tem milhares de coisas e pode não prestar atenção, do mesmo jeito que ele pode ser também uma pessoa contratada externa por serviço de horas, né, que é algo que é bastante comum de acontecer, e aí a gente diferencia isso. Inclusive, a existência de regras de boas práticas, né, que seria, digamos, o projeto de adequação ali, ou então um programa de privacidade, na norma de dosimetria que a gente falou no início da live, ela fala que a existência desses, eles garantem 20% de desconto caso haja algum vazamento posterior, né? Porque isso não significa que você fez o projeto e está livre, né? Pode ser que ocorra um vazamento e você tenha culpa nesse vazamento, pode ser que alguma coisa que você estava fazendo, se aquilo não reflete o que estava escrito, isso é também uma infringência à lei, né? Então, a existência dessas boas práticas, desse programa de privacidade, garantem 20% de desconto. Tá, Jéssica, mas quanto é isso quantitativamente? Vou pegar o valor máximo da multa aqui da lei, que é os 50 milhões, né? E isso garante quase uma economia de 10 milhões de reais. Então, é por aí que você vê a importância desse tema e realmente, como aqui a Ieda falou perfeitamente, a boa-fé das empresas nesse tratamento de dados. E aí, só para não ficar sem falar aqui, a Kátia Simão, ela falou aqui, ó, com certeza a empresa tem sempre muito a ganhar, tendo o respaldo de ótimos profissionais. É exatamente isso. Peraí, como é que é? Kátia. A NPD sempre vai considerar, né, como a Ieda colocou, o princípio da boa-fé, e se a empresa tentou se adequar, se ela está em processo de adequação, né, se ela conscientizou os funcionários. Então, por exemplo, se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados houve uma denúncia, a autoridade vai naquela empresa, a empresa não tem nada para apresentar, aí não tem como, entendeu? Aí, certamente, ela será sancionada, né? Em alguma daquelas consequências que nós citamos aqui, ela irá sofrer. Então, não tem para onde correr. As empresas hoje é uma obrigação legal, né? As empresas têm que se adequar e não tem para onde correr. Quando a NPD bater lá, ela vai querer fatos, né? O accountability, que é a prestação de contas, né? Do processo de adequação. Seja em qual fase estiver, seja no início, comecei a treinar, comecei a conscientizar, comecei a modificar os meus documentos, mas vai ter que apresentar os documentos. Só falar não vai adiantar, né? Isso para a NPD não tem validade. Aqui, como a Sandra Ferreira colocou, tem lugares, né, que você vai abrir conta, eles pedem a mídia em papel. Então, hoje o nosso papel, né, como titular de dados, é questionar. Tá, mas você precisa para quê? Qual que é a finalidade que você quer essa informação? Então, nós temos que sempre lembrar que nós temos que fornecer os dados necessários para aquela empresa, né? Tratar algum tratamento, algum negócio que a gente esteja fazendo. Por exemplo, se eu realizar uma compra online, o que a empresa precisa? Precisa do meu nome e do meu endereço. Telefone precisa? Talvez precise, né, de um telefone para entrar em contato, para mandar um WhatsApp, para rastrear o pedido, mas também, é o que eu disse, a gente tem que considerar sempre o princípio da minimização. Quanto mais dados eu coleto daquela pessoa, mais riscos a minha empresa vai estar correndo caso haja um incidente de segurança e de exposição. Então, sempre lembramos, né, desse princípio que é muito importante, coletar somente os dados que eu vou precisar, né? Mas a gente vê que na prática não é isso que acontece, né? Por exemplo, essa semana eu estive numa universidade pública, né, que tinha um QR Code para pegar o certificado e a hora que eu coloquei o QR Code lá, estava pedindo meu nome completo, nome da minha mãe, CPF, endereço, para quê? A universidade só precisava do meu nome completo e do meu e-mail para ser encaminhado o certificado digital, ponto. Não precisava mais nenhuma outra informação minha. E eu não preenchi, fui lá e questionei. Então, nós hoje temos que ter isso em mente. Você quer qual finalidade? Por que você quer esse meu dado pessoal, né? Outro problema prático que
que eu já passei também por isso, é condomínio. Para você adentrar no condomínio, eles querem tirar a tua foto, querem coletar a sua biometria e querem seu documento ainda para tirar uma cópia. Falei, opa, Ok. é só um dado pessoal, ou é a minha foto, ou é o meu documento, né? Ou é a minha biometria, né? Então, para que três informações, sendo que ele só precisa de uma? Então, mesmo empresas que se dizem estar adequadas, né? Bem lembrado aqui, porque nós não temos um selo, né, de adequação à LGPD. Estou adequada à LGPD. Não, isso é mito. No Brasil não existe selo de empresas que estão No adequadas à lei. mundo, né, na verdade. Não existe, entendeu? Então, essa pessoa diz que está adequada, entendeu? E isso acontece muito na prática, que nós vemos que a empresa diz que está adequada, mas na prática não está. Então, nós temos sempre que estar atentos a essas situações, né, Jéssica? Exatamente. É ótima lembrança do selo, é algo que não existe. Na verdade, assim, só tem um país que tem, que é, se Uhum, não me engano, a Áustria. exatamente. E assim, é bem específico, a gente ainda não tem um ISO como a gente tem de segurança da informação lá, né, a 27001, mas, então assim, é um alerta aqui, né, e foi ótimo você ter falado de consciência do titular, né, porque a gente também, como trabalhador de empresa, também tem que estar consciente disso, e também começar a questionar, né, até porque às vezes as empresas, elas não estão cientes dessa lei, né? Uhum. Elas ainda estão, né? A gente ainda, apesar de já ter começado, já está a discussão, Já né? está Mas ainda atrasada, tem né? caminhos, ainda tem caminhos a serem feitos aqui, né? E isso é muito interessante. Outro fato também de vazamento de dados é sempre bom lembrar que o Brasil ele é considerado aí entre o primeiro, segundo, sempre está lá entre os quatro primeiros, lá entre os países que mais sofrem ataques cibernéticos do mundo, tá? Então a gente não está imune, não pensem que eles não olhem para o Brasil, pelo contrário, aqui é um campo bem fértil para a imaginação deles e para testar golpes, inclusive com golpes que começaram aqui e não tinha no mercado, né? O golpe da maquininha está aí, mas isso é história Para para outra outra live, conversa. né? Exatamente. Eu acho que a gente já está estourado um pouquinho no tempo. A gente conseguiu responder algumas perguntas aqui. Liz, vamos abrir para a nossa questionamento aqui. Vamos ver se nossa audiência tem mais algum Vamos, se alguém questionamento. tiver alguma pergunta aí, pode Talvez. nos enviar. Exatamente. Acho que não tem. Acho Vamos que não ver. tem mais nenhuma Não tem? perguntinha aqui. Não, respondemos todas. Bom, então já podemos ir encaminhando aí para o final da live. Gostaria de agradecer a Exatamente. todos que ficaram aqui conosco, nos acompanharam, a Jéssica, a Nira, a doutora Kátia, a doutora Ieda, o Dirceu, a Sandra, o Jesse, a Lenilda, a Miriam e outras pessoas que passaram aqui conosco. Espero que tenha sido proveitosa, né, nosso bate-papo aqui, né, Jéssica? E aguardem aí que em Exatamente. breve faremos a nossa próxima live, provavelmente será discussões acerca dos dados na área da saúde, né, relacionada à inteligência artificial, e iremos divulgar em breve nas redes sociais. Então, gostaria de agradecer a Jéssica pela nossa conversa aqui, que foi muito proveitosa, muito produtiva, e passar a palavra para as considerações finais. Bom, Liz, obrigada aí por nossa conversa. Eu acho que foi bastante produtiva. A gente conseguiu tirar bastante dúvida. A gente vai deixar essa live gravada, tá? Então, tanto no meu perfil quanto no da Liz vai estar gravado. Então, quem quiser reassistir e olhar, agradeço a participação de todas as pessoas aí, os comentários, os lembretes aqui, né? A gente sabe que proteção de dados é um tema que a gente ama muito, então a gente acaba sempre esquecendo uma coisa, então foram ótimos os comentários aqui, a participação de vocês. E realmente aí a gente já tem um próximo tema, a gente só vai divulgar aí a live. A Ieda só fez uma pergunta aqui que eu não posso deixar de responder, Liz, aqui, Jéssica, seus artigos. Ieda, eu já tenho o artigo publicado, já tenho o link no meu perfil, mas se você quiser, você pode entrar em contato comigo via direct, que lá eu posso te passar o link dele certinho, mas no meu perfil, naquele link curtir lá, aquele nosso organizador de Uhum. links, já tem o link para o meu artigo e, né, fica aí o spoiler, né, que tem artigos aí no forno, né, Liz? Com nós duas Estamos e tudo com vários mais. artigos novos aí no forno, então se preparem que brevemente teremos vários artigos Lançamentos. publicados. Teremos novidades aí em breve. E aí a gente vai publicando Exatamente. aí no nosso Insta, então se alguém ficou com alguma dúvida também, me coloco à disposição.
né? Podem me chamar lá no privado, a Jéssica também, né, Jéssica? E Exato. só agradecer a todos aí, obrigada pela participação, Ieda, por ter ficado conosco aí, tá? E vamos nos falando. Uma boa noite a Exatamente. todos, Vamos nos falando. tá Boa bom? noite, pessoal. Boa noite, muito obrigada aí pela participação de todos, até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até, Jéssica, boa noite. Boa noite.